Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje vai ser bem longo, então já aviso pra vocês não ficarem reclamando. Ninguém nunca reclama, mas sei lá, né? Na minha cabeça todo mundo reclama. Todo mundo sabe a história do Free Willy, que é aquele filme que a orca é solta no oceano, mas nem todo mundo sabe o que aconteceu com a orca de verdade. O nome da orca era Keiko, que interpretou o Willy no filme. Nem todo mundo sabe o que aconteceu com ele depois, se ele foi solto realmente no oceano, se ele continuou no lugarzinho que ele vivia. Então eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês a verdadeira história e, infelizmente, com um final triste do Keiko, que é o Free Willy de verdade. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado se vocês quiserem perguntar alguma coisa, darem alguma sugestão de vídeo, e os comentários também servem para isso, então não se esqueçam de se inscrever no canal, darem joinha no vídeo, ativarem as notificações, tudo isso, e compartilharem com os amigos. O Keiko foi a orca escolhida para interpretar o Willy porque ele era muito dependente das pessoas, então ele era muito carinhoso, ele nunca teve nenhum caso agressivo, nenhum ataque, nem nada disso, o que é comum, né, acontecer com orcas no cativeiro, principalmente com uma instituição, que eu já fiz um vídeo sobre. Ele foi capturado perto da Islândia, que é um lugar que muitas orcas são capturadas também para servirem de atração turística num parque, mas ele foi capturado muito pequenininho, e isso aconteceu mais ou menos no meio da década de 70. Ele foi levado para alguns parques no Canadá e na Islândia mesmo, e depois foi para o México, onde ele passou 11 anos da vida dele em condições horrorosas. Para vocês terem uma ideia de quão ruim era o lugar que ele estava lá no México, a piscina dele tinha 3 metros de profundidade. E 3 metros de profundidade parece muita coisa pra gente que é pequenininho, né? Imagina para um animal que tem 7 metros de comprimento e pesa 6 toneladas. Como vocês podem reparar, eu estou num cenário completamente diferente, é um dia completamente diferente, porque aquele outro vídeo ficou totalmente desfocado, eu só pude aproveitar 2 minutos e pouquinho, que é o que vocês viram até agora. Então, desculpa, eu tô de óculos também, eu espero que não tenha tanto reflexo assim, mas é porque eu preciso ver de vez em quando se tá focando, porque eu não vou gravar esse vídeo de novo, porque esse vídeo tinha mais de 1h30. Perdão pelo vacilo, vamos continuar com o vídeo. Por causa das condições horrorosas que o Keiko vivia no Parque do México, ele acabou contraindo um vírus de pele e os veterinários disseram que se ele continuasse naquele lugar, naquelas condições, ele não sobreviveria por mais alguns meses. Foi fundada então uma organização e uma campanha, o nome da organização era Free Willy Keiko Foundation, para poder libertar o Keiko. E ele seria a primeira orca em cativeiro que seria retornada ao oceano, à natureza. A campanha foi basicamente um sucesso, muita gente ajudou, desde criancinha vendendo limonada e lavando carro até idosos. Foi uma comoção nacional, até milionários doaram dinheiro por causa da campanha. E com isso eles conseguiram angariar fundos para fazer um tanquezinho de reabilitação perto da Islândia, na costa da Islândia. Porque eu já expliquei isso no vídeo do SeaWorld, eu acho, sobre os sea pens, que são uns cercadinhos no oceano para poder reabilitar os animais, no caso, mais especificamente as orcas, porque o assunto é a orca, né? Mas você não pode soltar um animal na natureza, eu vou falar isso agora mesmo, porque eu quero abrir um parênteses nesse vídeo e falar da importância da reabilitação, porque eu acho que muita gente não sabe e acaba falando besteira. Esse processo todo de reabilitação é um dos mais importantes se tratando de soltura. Não é tão simples como muita gente acha e, infelizmente, nem todos os animais podem ser soltos. Inclusive, se você soltar um animal sem mais nem menos, sem nenhum tipo de treinamento, porque muitos animais têm condições que não são próprias para soltura, eles não vão conseguir sobreviver na natureza, então vai ser literalmente uma sentença de morte. Vários fatores são críticos na hora de decidir se um animal pode ou não ser solto na natureza, e quando ele não pode, normalmente é questão de condicionamento muito forte, então ele não pode caçar sozinho, ele não pode se virar na natureza sozinho, porque ele está condicionado a receber alimento de uma pessoa, de um humano. Não só condicionamento por alimento, mas também por atenção, por companhia. Muitos dos animais que são pegos para o cativeiro, principalmente orcas, são pegos muito novinhos na natureza, então eles são acostumados a ter esse contato humano, e o animal também pode ter alguma deficiência ou alguma doença que impeça que ele consiga viver normalmente na natureza. Um exemplo é o caso do Winter, o golfinho. Eu acho que todo mundo já viu o filme, não necessariamente viu, mas sabe a história, que é o golfinho que perdeu a cauda. Eu não lembro se foi num acidente de barco, só sei que ele perdeu a cauda, eu acho que é ela, eu acho que é uma fêmea. Ela perdeu a parte da cauda no acidente e acabou que ela não conseguiu ser reabilitada. Ela conseguiu sobreviver no cativeiro, fizeram próteses para ela e tudo mais, ela treinou para poder se virar no cativeiro. Mas, gente, um animal desse não pode ser solto na natureza, porque imagina, ele não vai conseguir caçar sozinho, ele não vai conseguir acompanhar o bando de golfinhos dele, no caso da Winter. Enfim, são muitos fatores que contribuem para que
ela, a Winter no caso, não possa voltar para a natureza. Imagina inclusive se ela perde a prótese dela no oceano, porque uma coisa é ela viver numa piscina que, claro, é toda adaptada para ela, ela tem cuidado 24 horas por dia praticamente por humanos, e outra coisa é ela ser solta no oceano, mesmo que seja num grupo de golfinhos. Imagina se ela perde e ela se afoga, ou se ela nunca mais consegue caçar, porque, né, o oceano é muito fundo, a tendência é ela afundar. E por esses e muitos outros motivos, muitos animais não podem ser soltos na natureza e precisam viver no cativeiro para ter uma qualidade de vida, ou no mínimo sobreviver. A segunda questão importante que eu quero abordar sobre reabilitação, todo esse processo, é a questão de desenvolvimento de doenças ou algum parasito, alguma coisa relacionada a doenças no cativeiro. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais didático para vocês entenderem. Imagina se uma pessoa quer fazer um aquário, vai lá, faz o aquário todo bonitinho, um aquário natural, vai e pega da natureza mesmo, um riacho perto de casa, um peixinho. Esse peixe no cativeiro, como vai ser separado da sua população natural, da sua população selvagem, ele pode desenvolver doenças, parasitos, qualquer outra coisa que tem em cativeiro que não tem na natureza, ou pode até ter na natureza, mas no cativeiro tem maior quantidade, porque é muito mais fácil aparecer uma doença num aquário, porque é um ambiente que você tem que controlar 24 horas por dia, que você tem que recriar num aquáriozinho, num cubinho de vidro, um ambiente natural, então é muito mais difícil, é muito mais propício a dar problema, inclusive doenças. Quem é aquarista sabe disso, todo mundo já passou por algum problema, alguma doença de aquário. Então esse peixe que está no cativeiro pode tanto desenvolver alguma doença que não existe na natureza, ou que exista, mas que no cativeiro é muito pior. Ele pode ou ser contaminado e morrer, ou ser contaminado e continuar com a vidinha dele, mas mesmo assim com os sintomas e tudo mais, ou ele pode se contaminar e desenvolver alguma imunidade. O organismo dele pode reagir e ele está doente, mas assim, fisicamente ele está bem, sistematicamente ele está bem, enfim, ele está bem relativamente, mas ele é portador de alguma coisa. Imagina se essa pessoa simplesmente desiste de ter o aquário e joga tudo no riacho onde achou. Isso é um problema ambiental, é um problema biológico muito, muito grave e muita gente não tem noção disso. Então, lembra que eu falei que o peixe pode ter sido contaminado ou ter contraído alguma doença, algum parasito, bactéria, qualquer coisa? Quando a pessoa devolve para a natureza, no caso é o peixinho, né, da história, ela vai estar contaminando todo o ecossistema local e não só os peixes, mas também a população que depende daquele riacho, por exemplo. Então, anfíbios, até mamíferos, porque mamíferos precisam tomar água. Então, assim, eu estou falando de uma escala muito grande, mas infelizmente pode acontecer, porque, como eu falei, a doença que existe no cativeiro, o problema que existe no cativeiro não necessariamente existe na natureza, ou na natureza eles têm como combater isso, porque é um espaço muito maior, é um espaço que constantemente tem circulação de água, por exemplo. Então acaba que um peixinho doente pode matar todo um ecossistema local e até de outros lugares, né? Porque no caso do riacho, ele vai para outros lugares. Se estiver contaminado, ferrou tudo no caminho. Acho que deu para entender esse exemplo todo, né? A terceira questão importante que eu quero abordar nesse tema dentro do vídeo é sobre os habitats, as espécies, toda essa interação e consequências que podem ter uma soltura que não deveria ter sido feita. Então, outro exemplo também para ficar mais fácil de entender. Imagina se você tem, sei lá, uma calopsita. A não ser que você more na Austrália, uma calopsita não faz parte da sua fauna, ou seja, não é um animal silvestre, nativo do lugar. Você um dia decidiu soltar sua calopsita porque acha um absurdo o pássaro viver em gaiola, então acha que está fazendo o certo ao soltá-la na natureza. Detalhe, que não é o habitat dela natural. Além de você estar condenando a ave porque ela não está no seu habitat natural, ou seja, ela não vai ter o alimento natural dela na natureza, ela não vai saber achar o alimento porque ela é de cativeiro há muitas gerações, pássaros no geral, periquitos, calopsitas, até arara, se vier de uma geração de cativeiro, não vai saber se virar na natureza, ou vai sofrer muito para poder se virar. Então, assim, é maldade de qualquer jeito. Além disso, não teria os predadores que ela teria na natureza. Claro, calopsitas são predadas na natureza por aves de rapina, por exemplo, australianas, mas no Brasil tem 1001 animais que poderiam comê-la muito facilmente ou machucar muito seriamente. Então, acho que deu para entender que, além de passar fome ou morrer de inanição porque não vai conseguir comida, ela vai estar assustada, ela pode ser comida por outro animal muito maior, ou nem precisa ser muito maior, porque uma calopsita não é muito grande. Ela vai ficar assustada, ela vai estar sozinha. Agora eu vou focar um pouco mais no meio ambiente em si, no habitat. Então, por exemplo, você mora no Rio de Janeiro e soltou a calopsita. Então ela foi para uma área de Mata Atlântica. Imagina se ela sobreviveu por algum milagre e está lá se desenvolvendo super bem.
A calopsita nesse cenário está comendo o alimento de outras espécies nativas, ou seja, vai estar disputando alimento, também vai estar disputando território, vai estar disputando ninho, por exemplo, enfim, praticamente tudo. E com isso pode destruir as espécies porque está destruindo o ecossistema delas nativo. Imagina se você não soltou uma só calopsita, e sim um casal, ou um bando de pássaros que não são nativos da região. Deu para entender o estrago que faria? Ah, Júlia, essa situação é hipotética, é surreal, parece coisa de filme. Tá bom, então, eu vou dar um exemplo verdadeiro para você, já que você não está acreditando em mim. O sagui, aquele macaquinho bonitinho, pequenininho, que todo mundo já viu, todo mundo já teve contato quando era criança principalmente, não deveria estar no Rio de Janeiro. Ele é nativo do Nordeste brasileiro. As pessoas iam para lá tanto a trabalho quanto a passeio e achavam bonitinho e levavam para o Rio de Janeiro tanto para vender, comercializar, quanto para criar em casa. Nem preciso falar que essa ideia foi de jirico, porque muitos animais fugiram ou foram abandonados, como é na maioria dos casos de animais invasores, e acabaram assim destruindo o habitat de animais silvestres. Então, eles comem ovos de pássaros, eles também tomam o lugar de muitos animais, destroem muitos lugares, por exemplo, para fazer ninho, ou porque muitos saguis brigam entre si ou com outras gangues. Então, nisso eles podem também afetar outros animais. Enfim, então da próxima vez que você vir um sagui, se você for do Rio de Janeiro, pense, você está destruindo toda a minha fauna e flora locais. Claro, gente, é uma brincadeira, porque o sagui não é o culpado, como sempre o culpado é o humano. Voltando então para a história do Keiko, ele então foi levado para a Islândia naquele tanque que eu falei, e lá ele aprendeu a tentar se virar sozinho, tanto caçando quanto não dependendo tanto da interação humana. A situação era tão grave que os treinadores precisavam ensinar a ficar debaixo d'água por mais de, sei lá, alguns minutos, porque ele não conseguia. Em 2002, finalmente ele foi solto no oceano. Em 2003, ele morreu de pneumonia. Então, como ele se adaptou à vida selvagem? Ele não se adaptou. Alguns dos fatores que contribuíram para o fracasso disso tudo são o fato dele ter tido uma relação muito íntima com humanos. Então, o laço era muito forte com pessoas, provavelmente pelo fato dele ter sido capturado muito novinho, então ele cresceu com esse contato humano. Quando ele foi solto, ele ainda não sabia caçar direito sozinho e ele também não sabia interagir, não queria socializar com outras orcas, ele vivia sozinho. Uma orca sozinha pode tanto morrer de depressão, porque está sozinha e precisa de companhia, porque é um animal sociável por natureza, ou pode morrer também de inanição e de fome, porque não consegue caçar direito. Por exemplo, uma foca, já que as orcas caçam uma foca em bando. Agora eu vou dar a minha opinião, não só a minha, mas como de várias pessoas que estudaram o caso ou até que conviveram com o Keiko e participaram disso tudo. Eu quero muito também saber a opinião de vocês, então, por favor, comentem aqui embaixo, porque eu vou ler tudo, eu sempre leio tudo e a gente pode discutir saudavelmente. O Keiko deveria ter sido retirado do Parque do México para ter uma vida melhor? Sim. O Keiko deveria ter sido solto na natureza? Não. O Keiko e outras quase 200 orcas deveriam ser retiradas da natureza para servir de atração turística num parque? De jeito nenhum. Ao que tudo indica, o Keiko não estava pronto para ser solto na natureza e provavelmente nunca estaria. Só o fato dele fugir da própria espécie na natureza e procurar contato humano, procurar alguma pessoa, já mostra que isso não daria certo. Ou no mínimo demoraria uns bons anos para tentar diminuir ou até cortar totalmente as relações com os humanos. Não só isso, mas ele também nunca aprendeu a caçar direito, sua saúde nunca foi das melhores desde quando ele foi capturado, então ele já tinha alguns problemas e um dos pontos mais importantes disso tudo, ele não retornou para sua família. Se conseguissem de alguma forma, tentaram, mas não conseguiram, mas se conseguissem retornar o Keiko para a família dele, ele teria uma chance muito maior de sobreviver. Eu realmente acredito que essa campanha, no início, pelo menos, teve boa intenção, só que, infelizmente, ou o dinheiro fala mais alto, ou a fama, ou o falso bem-estar animal, o falso sentimento de bem-estar animal. O que eu quero dizer com falso bem-estar animal é justamente isso, da pessoa achar que soltando um passarinho vai estar melhorando a vida dele, ele vai viver muito mais feliz, mas, na verdade, eu já expliquei tudo o que acontece de ruim. Então, né, muita gente não sabe disso ou não tá nem aí realmente. É um sentimento egoísta, é um sentimento humano, porque você não vê animais fazendo isso, né? Ah, porque humanos são animais racionais. Tem certeza disso? Às vezes eu tenho minhas dúvidas se o humano é realmente um animal racional, com toda a besteira que ele faz. Mas é aquilo, né? Ah, eu fiz o bem, eu soltei o animal, ele tá na natureza, ele tá na selva, que é o lugar dele. Não, não é. Às vezes a pessoa não tem nem noção de que a calopsita que ela tem em casa veio da Austrália, ou o periquito também veio da Austrália, a cacatua veio da Oceania no geral. Então, enfim, você está fazendo errado. E
parece besteira, mas eu já vi muita gente fazendo isso, tanto adulto quanto criança, e principalmente o que eu acho mais errado de todos, o adulto ensinando errado para a criança. Eu vi uma menina que ela falou que o avô dela criava muito passarinho em gaiola e ela simplesmente um dia abriu tudo e deixou voar. Esse tipo de gente não tá nem aí se o animal vai morrer de fome, vai morrer predado por outro animal, vai morrer sofrendo sozinho, com frio, na chuva, sabe, no escuro, isolado. A pessoa não tá nem aí. O importante é chegar e falar: eu soltei um passarinho na natureza, fiz minha parte, ele tá muito mais feliz, sendo que o animal tá morto, na verdade, morreu em 24 horas ou menos. E esse é um dos maiores motivos do porquê eu faço o vídeo, que é justamente para conscientizar, para educar, porque não é só falar sobre animal, um animal bonitinho, como é que você tem que fazer, o que você tem que fazer para ter um em casa. Não, é toda essa questão ambiental, porque também é tão importante quanto. Então, da próxima vez que você vira um animal engaiolado, pare e pense: esse animal é daqui? Esse animal veio da natureza ou ele foi reproduzido em cativeiro há muito tempo? Porque realmente tem uns animais que vêm da natureza, são coletados e a pessoa não está nem aí e pega ou compra de um lugar que não está nem aí pela origem. Também por isso que eu sempre insisto que se for para comprar um animal, principalmente silvestre, nativo, sempre compre de lugares legalizados, criadouros legalizados e registrados, porque você não vai estar tirando o animal da natureza, você tem a certeza que aquele animal não foi retirado da natureza e você não está contribuindo para o tráfico. Eu acho que todos os extremos são ruins, você não pode ser 8 ou 80, sempre tem um meio termo na vida. Você pode achar ruim um passarinho numa gaiola, mas contanto que ele tenha um espaço suficiente, atenção e carinho suficiente, comida adequada, companhia, dependendo da espécie de pássaro, ele tá bem, ele não vai sobreviver na natureza, ele nem sabe mais sobreviver na natureza, porque ele tá há tanto tempo no cativeiro que ele não sabe se virar. Então, enfim, eu acho que você pode ter sim um bicho no cativeiro em casa, contanto que ele seja, primeiro, legalizado, segundo, ele não tenha vindo da natureza, não tenha sido coletado, e terceiro, que você dê as condições ideais. E claro, que você tenha dinheiro, tenha tempo, tenha espaço suficiente para criar aquele animal. Então o problema não é passarinho em gaiola, o problema é passarinho em gaiola pequena, sozinho, sem comida adequada, sem contato humano, sem nada disso, sendo criado errado. Eu acho que um dos maiores males do ser humano é justamente humanizar os outros animais. É alguém chegar e pensar que um peixe está triste porque está num aquário de vidro, sendo que ele poderia estar numa lagoa, num lago, no oceano, na natureza, sendo que não é bem assim. Os animais de cativeiro, claro, de novo, de lugares corretos, são de cativeiro há gerações, eles nem sabem o que é viver na natureza, os avós deles não sabem o que é viver na natureza. Então, assim, tem animais que são domesticados há 10 mil anos, que nem cachorro e gato. Então, assim, não tem isso de, o meu cachorro está olhando para fora, porque não acontece. Isso acontece com animais normalmente exóticos e silvestres, né? De pensar, não, ele deveria estar na natureza. Porque as pessoas não pensam isso ou pensam tanto nisso em relação a cachorro e gato. Qual é a diferença do cachorro estar em casa e o passarinho estar numa gaiola? Enfim, o que eu quero dizer com essa discussão toda é que o peixe não está triste por estar no aquário, contanto que, de novo, você dê todas as condições ideais, perfeitas até, para ele. E eu, no caso, sou aquela pessoa que, quando eu tenho um animal, eu faço de tudo para ele ser o mais mimado possível, no bom sentido, tanto em relação ao espaço, quanto equipamentos, quanto atenção, comida, tudo isso. Meus animais comem muito melhor que eu. Tem animais que vivem muito bem no cativeiro e tem animais que não deveriam estar no cativeiro. Voltando de novo pro Keiko, e eu juro que eu tô acabando o vídeo, além de todos os problemas que eu já citei nesse vídeo, eu acho que um dos maiores também foi o fato de muita gente estar acompanhando a história do Keiko. E, como eu falei, muita gente é leiga no assunto, muita gente não sabe todo o processo e todo o trabalho e dinheiro gastos que estão envolvidos no processo de soltura, de reabilitação de um animal. Eu acho que muito do pessoal que estava envolvido, os profissionais, deveriam ter pensado que não ia dar certo, mas ao mesmo tempo eles podem ter pensado que, se divulgassem essa informação de que não poderia ser solto o Keiko, muita gente ia ficar decepcionada, muita gente ia se revoltar falando, mas é só botar a orca no oceano, qual é a dificuldade de fazer isso? Porque para muita gente isso é muito fácil, sendo que não é só botar a orca no oceano. Então eu também acho que a pressão pública afetou esse projeto e acabou no seu fracasso. Minha opinião, para finalizar esse vídeo, é que o Keiko, se tivesse continuado no cativeiro, em condições ideais, eu falo cativeiro, eu não estou falando de qualquer zoológico meia boca, de parques aquáticos, SeaWorld, eu não estou falando de nada disso, tá? Eu estou falando de lugares corretos, de lugares responsáveis e que tenham
dinheiro e tempo e vontade de manter um animal desses. Se ele tivesse continuado num lugar desses, ele provavelmente teria mais tempo de vida, talvez não tanto assim, mas eu com certeza sei que ele teria qualidade de vida, não só pela saúde, pela saúde que eu falo, não só pela saúde dele física, mas também mental, porque me parte o coração pensar que ele morreu sozinho no oceano enquanto procurava por pessoas, sabe? E no cativeiro é horrível, sim, mas se o animal não pode retornar para a natureza, não faz diferença ele ter contato ou não com humanos. Então, se ele vivesse numa piscina boa, com água fria, porque orcas são animais de águas frias, ele vivia numa piscina quente no México, se ele vivesse num lugar bom, ele sobreviveria por mais algum tempo bem e, querendo ou não, ele morreria feliz, porque morreria na companhia de pessoas, que é o que ele mais gostava. Acredita-se que ele contraiu a pneumonia e morreu por consequência disso, porque ele perseguiu um barco, não sei se era de pesca, só sei que ele sabia que pessoas ficavam nos barcos. Então ele perseguiu esse barco até ficar muito longe e muito frio, e ele não estava acostumado com isso. Então ele contraiu a pneumonia e morreu. Então ele morreu sozinho, com frio, com fome, triste, isolado, deprimido, tudo de ruim. Tudo isso porque as pessoas achavam que ele ia ser mais feliz na natureza. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Era para ter saído semana passada, mas problemas técnicos. Deem a opinião de vocês aqui embaixo, sugestão para os próximos vídeos, tudo isso. E beijos e até a próxima. Nha!